Estamos iniciando mais uma live. E agora eu vou olhar para o lugar certo. Você acredita que eu tenho esse celular já há um bom tempo, mas por incrível que pareça, por falta de familiaridade, eu não gravava vídeos usando esse telefone, nem outro, na verdade. Agora eu vou conseguir olhar para o lugar certo, que é esse lado esquerdo. Pasmem, mas eu estava olhando para o lado direito. E aí, hoje, manuseando o telefone, é que eu me dei conta de que eu estava olhando para o lugar errado. Mas o que mais importa é o conteúdo e também a sua presença. Seja muito bem-vindo, João Vitor, seja bem-vindo, meu querido. Você que está iniciando agora conosco. Nós hoje trataremos de mais uma biografia da fé. A pessoa de hoje é uma pessoa que vai trazer assim muito conhecimento, muita informação. E tenho certeza que a gente vai ser abençoado por esse ensinamento de hoje. Ontem nós falamos sobre Noé e hoje nós falaremos sobre... Ontem nós falamos sobre Enoque e hoje falaremos sobre Noé. O registro de Noé encontra-se ali a partir do capítulo 5 de Gênesis. E eu já estava em oração antes de você entrar. A minha oração é para que Deus nos dê discernimento. Raquel Nobre, minha tia, seja bem-vinda. A minha oração é que Deus nos dê discernimento. Nós estamos num momento hoje que é muito assim, é muito urgente conseguirmos discernir entre uma coisa e outra, porque está tudo muito confuso. Leones, mais uma vez, seja bem-vindo, esteja aí conosco. Um abraço para a Onélia. Muito bem, vamos então iniciar nossa jornada pelas biografias da fé. A pessoa de hoje será, analisada de hoje será Noé. Elias, seja bem-vindo, meu querido. João Teste, bom saber que você está aqui conosco. Meus queridos, vamos então ao relato de Noé. Noé, ele viveu num período que precedeu uma enorme destruição. Uma Benedita, seja bem-vinda. Miriam, pode deixar que o abraço será dado, Miriam. Noé. Eu selecionei 7 lições para trabalhar sobre Noé nessa noite. A primeira lição, eu gostaria de falar um pouco do contexto em que Noé viveu. Noé viveu num contexto pré-diluviano, porque Noé é uma testemunha de um mundo antes e depois do dilúvio. Seja bem-vindo, Patrícia. E o que isso significa? Michele, seja bem-vinda também. Significa dizer que Noé testemunhou um mundo antes e depois de uma grande catástrofe. Noé, então, pôde testemunhar um mundo como era praticamente um mundo edênico, e depois ele viu um mundo destruído, sendo gradativamente recuperado. Isso nos faz perceber que existiu ali no período de Noé uma espécie de contraste entre um mundo praticamente na sua inocência, porque olhando o relato bíblico, é possível entender que o mundo estava ali nos seus primeiros séculos. O mundo estava na sua inocência ainda. Embora, de fato, já houvesse pecado no mundo, que entrou por conta de Adão, o mundo ainda estava experimentando o frescor de um mundo praticamente paradisíaco. Porém, embora o mundo fosse praticamente paradisíaco, a gente não consegue nem imaginar, porque se no mundo hoje ainda existem belezas, imagina como era o mundo antes do dilúvio. Seja bem-vindo, Sara.
Dagda e Cleide. Hoje nós estamos abordando a biografia de Noé. Estamos na primeira lição. E a primeira lição é entendermos o contexto onde Noé vivia. Marli, seja bem-vinda também. O texto que fala sobre Noé é a partir do capítulo 5. E mostra que o mundo, embora fosse aí quase edênico, o mundo estava infelizmente mergulhado em um contexto de muita rebelião, um contexto de muita maldade, um contexto de muita violência. A avó, minha avó, Dona Neuza, mandou um abraço, manda outro para ela, João Vitor, diga para ela permanecer conosco. Então, embora o mundo estivesse aí num contexto bastante edênico, ainda já estava amadurecido para a destruição. Amadurecer para a destruição. Isso estabelece uma espécie de contraste. É como a gente vê, vou usar uma ilustração, mas que é verdadeira, é como a gente vê, por exemplo, uma criança com seus 7, 8 anos de idade, praticando coisas más. Não dá uma coisa assim estranha no coração, na mente? A gente perceber que, eventualmente, crianças são capazes, muitas vezes, de fazer determinadas maldades. Helena, Jamile, Samuel, sejam todos bem-vindos. Estamos trabalhando hoje sobre a biografia de Noé. A primeira lição, então, é esse contraste do mundo em que Noé vivia. Noé viveu num mundo que estava ainda na sua inocência, em termos de um mundo praticamente helênico. Se hoje nós temos lugares bonitos como o Caribe, como as ilhas, a Polinésia Francesa, o Tahiti, e mesmo o Brasil tem lugares belíssimos ainda, praias desertas e tudo. Se hoje, tantos milênios depois, com guerras mundiais, bombas nucleares, o meio ambiente sendo degradado, se mesmo com tudo isso ainda existem belezas, imagina o que era o mundo antes do dilúvio. O mundo ali com um contexto bastante, assim, em termos de belezas naturais, bastante ainda resguardado, mas o mundo já tinha muita maldade, a ponto de que, infelizmente, o mundo se viu maduro para a destruição. Segunda lição do contexto de Noé, envolvendo o dilúvio, é perceber que alguns cientistas e geólogos defendem de que o planeta Terra vivia numa espécie de Pangeia. O que seria a Pangeia? O mundo todo era circunscrito em um único continente. Hoje nós vemos o mapa mundial, né, com os países e continentes todos recortados, porém, alguns geólogos defendem que esses continentes que hoje estão recortados eram todos unidos. E houve alguma catástrofe que acabou quebrando grandes placas tectônicas, fazendo com que hoje os continentes fossem separados. A catástrofe que proporcionou a quebra de continentes, de acordo com o relato bíblico, foi o dilúvio. A coisa foi muito tremenda mesmo. O dilúvio foi algo descrito na Bíblia como algo realmente tremendo, a ponto de acordo com geólogos, até a ponto de dividir as placas tectônicas. E outra evidência geológica e concreta da catástrofe mundial, global, envolvendo o dilúvio, é o fato de que, se você pesquisar, você vai ver que todas as culturas ao redor do mundo mencionam uma catástrofe semelhante ao dilúvio. Outra evidência interessante a respeito do dilúvio é algo que faz parte do seu dia a dia. Se você pilota uma moto ou se você dirige um carro, você usa combustível fóssil. A gasolina
ela é derivada do petróleo, e o petróleo é um combustível fóssil. O que é um combustível fóssil? O combustível fóssil são resíduos orgânicos que necessitam de serem soterrados sobre uma determinada pressão e de modo simultâneo. O dilúvio explica muita matéria orgânica, florestas inteiras, animais colossais, como o caso de dinossauros, multidões, milhares ou milhões de pessoas, nós não sabemos ao certo. O fato é que toda essa destruição em massa, soterrada, sob pressão, produziu o que hoje nós chamamos de petróleo. Existem, portanto, várias evidências arqueológicas, geológicas e científicas, demonstrando a veracidade do relato bíblico com relação ao fato do dilúvio. E dentre essas evidências e dentre essas conclusões, tem um ponto que é muito difícil da gente analisar, que são destruições em massa. A Bíblia apresenta alguns episódios onde houve destruição em massa, verdadeiros assim extermínios, como no caso do dilúvio, que foi uma destruição em massa global. Nós temos também o relato de Jericó, onde toda uma cidade foi destruída, com exceção de Raabe. Nós temos o relato de Sodoma e Gomorra, que também passou por uma destruição em massa. Nós temos o relato dos Amalequitas, que foram inimigos do povo de Deus por mais de 1000 anos. E também houve uma destruição em massa. De maneira que é algo difícil para nós administrarmos e assimilarmos o fato de que houve e haverá um momento na história onde uma destruição em massa ocorrerá por conta de que uma nação ou uma geração inteira se colocou absolutamente alheia da misericórdia e da graça divina. Seja bem-vindo aí, Patrícias, tem 2 Patrícias, Catiúcia, seja bem-vinda também. E Cleide, eu já havia dado um alô. Então, a primeira lição a respeito do período de Noé. O período de Noé foi um período pré-diluviano com um misto de inocência do mundo e maldade do homem. Inocência do mundo e maldade do homem. Sabe, isso é algo para a gente pensar. Porque hoje, se o ser humano parasse de destruir tanto o mundo, porque Apocalipse capítulo 11, verso 18, diz exatamente isso, de que Deus, ele vai cobrar sobre aqueles que destroem a terra. E o ser humano tem usado mal o potencial humano, e nós temos destruído o planeta enquanto humanidade. Devastado florestas, feito muitas coisas que degradam o meio ambiente, prejudicam a criação. E esse misto já ocorria no tempo pré-diluviano, onde havia inocência do mundo com maldade do homem. A segunda lição é que a destruição do dilúvio foi algo absurdo, tremendo. Existem evidências concretas de que, de fato, houve esse cataclisma relatado nas Escrituras. E, de acordo com algo tão poderoso que foi capaz de até mesmo de dividir placas tectônicas, é indiscutível entender que Deus resguardou a Arca de Noé. Porque se esse dilúvio que vinha água do céu, vinha água das fontes, uma coisa tão poderosa, foi capaz até mesmo de rachar continentes, só Deus para proteger a Arca de Noé. E nessa segunda lição a gente percebe que, da mesma maneira, preste muita atenção no que eu vou falar agora,
Na mesma maneira como Deus protegeu a arca de Noé, Deus protegeu o povo de Israel dentro do Egito. Quando você lê o relato bíblico do Êxodo, Deus protegeu Israel dentro do Egito. As pestes caíam no Egito, mas a terra de Gósen, que era uma região onde moravam os israelitas, não houve pestes. Nenhuma peste alcançou a casa dos israelitas. Portanto, da mesma forma como Deus protegeu a arca de Noé no meio do dilúvio, Deus protegeu o povo de Israel dentro do Egito, e Deus protegeu o povo dentro da grande tribulação. Existem teólogos, pessoas que se dizem estudar a Bíblia, que ensinam que o povo de Deus será levado antes da grande tribulação. Não caia nesse engano. É justamente o contrário. Eu digo para você, como alguém que lê a Bíblia, se prepare para a grande tribulação. Enche de azeite a tua botija. Peça a Deus para você estar cheio do Espírito Santo, porque nós, que somos povo de Deus, passaremos pela grande tribulação. E Deus vai falar que assim como Ele livrou a arca de Noé dentro do dilúvio, assim como Deus livrou o povo de Israel dentro do Egito, Deus livrará o seu povo dentro da grande tribulação. E de acordo com Daniel capítulo 12, quando o cerco contra o povo de Deus estiver mais acirrado, então o Senhor salvará o teu povo. Louvado seja Deus por isso. A terceira lição que eu quero tirar contigo agora tem a ver com o fato de que Noé, ele prestou diante de Deus uma voluntária obediência. Sabe, nada mais bonito do que uma voluntária obediência. Porque alguém obedecer na bruta, na força, tem uma aparência de piedade, mas não é voluntário. Por exemplo, se alguém chegar com uma arma contra você e mandar você fazer isso ou aquilo, mesmo que você faça, o seu coração ele está fechado. Portanto, na vida de Noé, fica nítido que Noé exerceu uma voluntária obediência. Deus revelou para Noé os planos e Noé, de modo voluntário, ele obedeceu ao Senhor. Quem é pai e quem é mãe sabe a alegria de ter um filho que, de modo voluntário, ele te obedece. De modo voluntário. Sabe, quando um filho obedece um pai, não tem nada mais que agrade um pai do que um filho obedecer um pai. Veja, se um filho, vamos falar numa linguagem que a gente entenda, se um filho, ele ficar repetindo para você 2, 3, 4, 10, 20 vezes que ele te ama, que ele te ama e que ele te ama, mas ele não te obedece, nenhum pai, nenhuma mãe vai ficar com o coração agradecido. Agora, quando o filho obedece, ele demonstra através da sua atitude que de fato ele te honra e te ama. Por semelhante modo, fazendo uma aplicação para a nossa vida em relação a Deus, a maneira mais concreta, a maneira mais clara, objetiva de nós demonstrarmos que amamos a Deus é obedecendo aos seus mandamentos. Porque se nós não obedecermos aos mandamentos de Deus, a nossa religião é vã, é só de lábios. É como Jesus dizia, citando o profeta Isaías: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. É necessário que haja obediência. É necessário que de fato nós estejamos diante do Senhor com voluntária obediência. Uma outra lição que eu tiro aqui do episódio envolvendo Noé é um contraste entre graça e justiça.
Nós muitas vezes temos dificuldade de harmonizar as duas coisas. Deixa eu ver aqui o que o Leones escreveu. Às vezes fico pensando sobre o dilúvio, como o povo tinha um coração endurecido. Mas olho para os dias de hoje e continua do mesmo jeito. Noé pregou mais de 100 anos e o povo não se converteu. E nos dias de hoje é do mesmo jeito. Deus tenha misericórdia, Leones. Porque Jesus disse no Evangelho de Lucas, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então essa é uma realidade difícil da gente encarar, mas a realidade é que, infelizmente, muitos se acertam com caminho largo e poucos se acertam com caminho estreito. Mas, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Nessa próxima lição que a gente vai tirar a respeito de Noé, fica evidente um equilíbrio e, ao mesmo tempo, uma tensão entre graça e juízo, graça e justiça. Porque o mesmo Deus que livrou Noé junto à sua família dentro da arca, também julgou um mundo impenitente. A respeito dos dias da geração de Noé, a Bíblia diz assim: a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e os pensamentos dos homens eram continuamente maus. Veja a profundidade da coisa. Tanto os atos eram maldosos, havia muita violência, quanto os pensamentos estavam corrompidos. E aqui eu quero até abrir um parênteses. Muitas vezes a gente acha que é possível dominar só as obras, né? Eu não vou andar para cá, eu não vou fazer isso, eu não vou falar aquilo. Porém, a Bíblia nos dá plena garantia de que nós podemos dominar inclusive os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo também nos escreveu dizendo: finalmente, irmãos, nisto pensais, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele nos escreve também em 2 Coríntios capítulo 10, dizendo assim: leve os vossos pensamentos como escravos diante do Senhor. Ou seja, nós podemos dominar também o que nós pensamos. Quando eventualmente nós pensamos algo que você entende que fere o teu coração, fere a tua consciência e fere a Deus, você pode subjugar os seus pensamentos e repreender os seus próprios pensamentos. Esse é um poder que Deus nos concede mediante o exercício da vontade. É maravilhoso entender que nós somos capazes não só de dominar pés, pernas, mãos e braços, mas nós somos capazes de dominar a boca. E o capítulo 3 de Tiago diz que aquele que domina a língua é um perfeito ser humano. E nós somos também capazes de dominar até mesmo os nossos pensamentos. Então, diante do Senhor, baseado no poder de Deus, pelo Espírito Santo, nós somos chamados a dominarmos a nós mesmos diante de Deus. Louvado seja o Senhor. E nesse conflito, fechando parênteses, nesse conflito entre graça e juízo, é importante entender de que a pregação de João Batista e a pregação de Jesus Cristo e a pregação de todos os profetas envolvia uma tônica, uma ênfase. Arrependei-vos dos vossos pecados para serem cancelados. Sabe, essa é uma mensagem que ela confronta diretamente com a nossa conduta. Os evangelhos, os profetas,
A lei e os testemunhos nos conduzem para que nós, de fato, venhamos a experimentar um arrependimento diante de Deus. Nós somos conclamados a nos arrependermos diante de Deus. E nas Escrituras, pecado é a transgressão da lei. Se você quiser saber como você pode pecar contra o Senhor, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele enumerou as maneiras pelas quais nós podemos pecar contra o Senhor. Pecado é transgressão da lei. Os 10 mandamentos nos instruem, nos capacitam a entendermos o que é que desafia a vontade do Senhor. Portanto, essa é uma lição importante no período de Noé. Noé presenciou o mundo sendo destruído. E o mundo foi destruído porque aquela geração acumulou maldade e violência e transgrediam deliberadamente os mandamentos de Deus. Próxima lição a respeito de Noé. É inevitável fazer uma comparação entre Noé e Ló. Por quê? Porque tanto Noé quanto Ló foram citados por Jesus no Novo Testamento. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, ele diz que os dias de Noé e os dias de Ló são parâmetro para a geração que verá Jesus vindo nas nuvens dos céus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 17, verso 26 em diante. Noé presenciou um mundo sendo destruído. Ló presenciou uma cidade sendo destruída. E tanto num caso como no outro, Jesus diz, naqueles dias, nos dias de Noé e nos dias de Ló, as pessoas compravam, vendiam, faziam planos, viviam na naturalidade da vida. Casavam, faziam compromissos, estabeleciam planos, faziam financiamento de carro, faziam consórcio, pensavam num vestido novo. Enfim, as pessoas estavam vivendo na naturalidade da vida, quando de repente veio repentina destruição. A geração que verá o Senhor Jesus voltando será uma geração que estará dizendo paz e segurança. Será uma geração que estará vivendo como se o mundo fosse durar mais 2, 3, 4 mil anos. Vai ser uma geração que estará vivendo na naturalidade e na cadência da vida normal. Quando serão repentinamente destruídos. Então eu vejo que, olhando para Noé e Ló, eu percebo que é uma severa exortação para cada um de nós. E no que diz respeito a Noé, é importante também dizer que Noé entrou na arca com a sua família. Ló perdeu tudo. Ló morava dentro de Sodoma e perdeu tudo. Ló morava dentro de Sodoma, perdeu a esposa e as filhas se perderam. Ló foi uma espécie de filho pródigo. Porque enquanto ele estava dentro de Sodoma, Abraão intercedeu por Ló. Abraão lutou com Deus para que Ló fosse salvo. Ló foi praticamente arrancado da cidade. O coração dele estava ainda lá dentro. O coração da esposa foi influenciado fortemente. O coração das filhas também ficou totalmente preso nos hábitos e costumes de Sodoma. E Ló perdeu tudo. De maneira que eu vejo que Noé foi salvo na sua geração, assim como Ló foi salvo na sua geração. Porém, Ló foi salvo com perdas eternas. Isso é muito sério. Ló foi salvo com perdas eternas. Entende o que é isso? Entende que, eventualmente, alguns de nós, pela misericórdia de Deus, porque tanto Noé quanto Ló foram salvos pela misericórdia de Deus. Ninguém chegará no céu, baterá no peito dizendo, olha, eu estou aqui porque eu mereço. Nunca vai acontecer isso. A salvação é única
e exclusivamente pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porém, alguns serão salvos e não terão influenciado para o céu nem mesmo a sua família. Isso é muito triste. Ló entrará nos portões celestiais sozinho, porque ele não influenciou positivamente os seus genros, ele não influenciou positivamente a sua esposa, e ele não influenciou positivamente as suas filhas. E ele correu um grandíssimo risco, colocando toda a sua família dentro de uma cidade ímpia, como foi a cidade de Sodoma. E aqui vai um alerta para nós. Eu julgo que é tempo de nós repensarmos a vida em centros urbanos. Porque as influências são fortes e elas podem ser fatais. Fatais. Última lição sobre a experiência e a biografia de Noé está num detalhe que está escrito no Evangelho, no livro de Gênesis, que diz que depois que Noé entrou na arca junto à sua família, a porta fechou e ficaram 7 dias sem chover. Isso está escrito em Gênesis a partir do capítulo 6. Presta atenção. Noé, durante um período de 100 anos, ele construiu a arca. As pessoas vendo Noé construir a arca. Ninguém entrou. Eles pensavam, Noé é fanático, é um lunático, é um maluco. Por que ele está construindo uma arca em terra seca? Por que Noé está construindo uma arca dizendo que o mundo vai ser destruído? Ele não deve ser uma pessoa sensata. Acho que ele é muito extremista. Acho que ele é muito radical. Assim pensavam. Muito bem. A arca foi construída. O tempo determinado para o juízo foi estabelecido. A arca fechou. Noé e sua família lá dentro. Os animais já haviam entrado. Tudo preparado. Porém, a Bíblia diz que durante 7 dias não choveu. Durante 7 dias, os que estavam do lado de fora podiam caçoar de Noé, dizendo, olha, Noé dizia que ia chover e não está chovendo. Noé dizia que o mundo ia ser destruído e está tudo normal, em paz e segurança. Voltemos para as nossas atividades. Voltemos para nossas vidas, voltemos para o cotidiano. Deixe esse louco dentro dessa arca. Porém, depois de 7 dias, a palavra do profeta se cumpriu. E o mundo foi totalmente destruído. Eu encerro a live de hoje lendo Hebreus capítulo 11, que cita a experiência de Noé, dizendo as seguintes palavras. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam porque ele tinha fé, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa e para a condenação do mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só o que a palavra está dizendo. A arca simultaneamente serviu para a salvação da sua casa e para a condenação do mundo. Por semelhante modo, Jesus, quando foi levado para o templo, olha o que Simeão disse a respeito de Jesus. Simeão, isso está escrito em Lucas capítulo 2, verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição.
Que tremendo! A mesma arca foi construída para a salvação de Noé e para a condenação do mundo. Por semelhante modo, o mesmo Jesus Cristo foi levantado para a salvação de alguns e para a ruína daqueles que não creem. Meu amado, essa palavra é para você e para mim. Que Deus te abençoe e te guarde. E amanhã teremos mais uma live. Compartilhe com seus na sua página, para que isso alcance mais pessoas. Entre também no canal no YouTube Joeli Gerva e se inscreva para que a gente possa também fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Que Deus te abençoe, foi um grande privilégio e amanhã às 8 horas estaremos mais uma vez juntos. Fique na paz.